E aí, pessoal, boa tarde para vocês. Estamos aqui mais um vídeo aqui do pequeno canal do Pedro. E hoje eu venho bater mais um papo a respeito de como tem sido essas minhas últimas semanas estudando. Para quem não sabe, nos últimos vídeos falei, né, a respeito de que não estava muito motivado em questão de terminar, porque ocorrem as entrevistas da vida. E eu acabei dando uma boa afastada de rede social porque você acaba se comparando bastante. E hoje eu quero falar também a respeito de como a vida de quem estuda para concurso acaba sendo bastante solitária, por assim dizer. E eu vou te explicar um pouco melhor o que eu quero dizer com isso. E antes de tudo, eu quero que você se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com a galera aí que é concurseira e também se identifica. Meu objetivo aqui tem sido mostrar como que é uma rotina real, né, de quem estuda, de quem tem altos e baixos estudando para concurso. E eu vejo que muita gente tem se identificado bastante com a minha história, o meu estilo, então eu fico muito feliz com isso. E bora pro vídeo. Bom, não é o primeiro concurso que eu estudo. Para quem não sabe, eu sou concursado desde 2019 e eu entrei nessa parada de concursos ali em 2015, 2016. E nisso tiveram, sim, diversas reprovações, mais do que aprovações. Eu fui aprovado em dois, e desses dois, apenas um, né, que eu entrei porque o outro tinha passado da validade e era apenas uma vaga, então eu não consegui entrar. E eu tô nesse concurso até hoje, o meu ganha-pão. E eu achei que eu lidaria melhor com essa situação de você ter que se privar de muita coisa enquanto você estuda, seja estar com amigos, estar com família, ou deixar de fazer coisas que você gosta, porque você tem que estudar, por assim dizer. E parece que é muito mais difícil depois que a gente vai atingindo ali os nossos 30 e poucos anos, porque parece que muitas pessoas já se afastam da gente por natureza depois que a gente ganha uma certa idade, porque todo mundo tem lá seus corres, né? Tem filho, tem trabalho, tem casa, ou estuda. Então a gente fica muito nessa vibe dos grupos de WhatsApp de amigos do tipo, vamos marcar de marcar, todo mundo anima ali na hora do grupo, ninguém faz absolutamente nada. E é uma coisa que me deixa mal o fato de que eu poderia estar fazendo tanta coisa por mim, tantos eventos que eu gostaria de ir, principalmente ali pro estado de São Paulo, né, que é mais o público que eu gosto, a galera nerd, né? Poxa, BGS, CCXP, esse ano não teve JediCon, que é um evento que eu gosto muito de ir. E eu fico meio que mal, porque, cara, eu queria estar aproveitando todas essas coisas, todos esses shows que teve até o momento aqui no ano de 2025 e eu não pude, porque todo o orçamento que eu guardo tem sido para os cursos, seja de oficina de redação, seja para o curso de teoria, ou seja para guardar dinheiro para ir para a capital, para poder ter um lugar para ficar, um Airbnb, para poder me alimentar, para poder fazer a prova. Então você vai colocando todas essas coisas na ponta do lápis e isso vai pesando. A gente que mora um pouco afastado acaba sofrendo um pouco com isso. Eu acho que no fim todo mundo sofre, não dá pra menosprezar, o fulano de tal sofre mais, o outro nem tanto. Mas é que incomoda muito o fato de que a gente não pode ter tudo naquele momento. A gente se acostuma a abrir mão de muitas coisas por algo que não é tão certo e que ao mesmo tempo que depende da gente, também não depende, por assim dizer, porque, convenhamos, você pode saber a matéria, você pode saber tudo, mas se chega lá na hora, o nervosismo bater, ou a banca anular aquela questão, ou se ela foi mal redigida, pode acontecer tanta coisa que não está no nosso controle, dá a impressão de que, poxa, se eu não tivesse estudado tanto, eu poderia ter aproveitado tudo aquilo que eu poderia ter aproveitado nesse ano e eu não aproveitei.
né? Eu fico muito nessa dualidade de que, poxa, será que eu tô fazendo o correto? Será que em algum momento todo esse sacrifício que eu tenho feito de não fazer coisas que eu gostaria de fazer agora, de adiar alguns sonhos que eu gostaria de fazer, vai fazer algum sentido? Ou sei lá, eu fico pensando se eu tô no caminho certo ou não, mas lá no fundo eu sei que eu tô. Todas as coisas grandiosas que eu fiz, principalmente estudar para concurso, exigiram que eu abdicasse um certo tempo, que eu focasse, que eu criasse esse hiperfoco em estar exatamente só naquilo. Então, não é à toa que, principalmente parte de relacionamentos, eu não tenho conhecido ninguém. Eu falo com os meus amigos e tal, mas eu acho que tem coisas que desviam muito nosso foco. É claro que nada é 100%, então tem pessoas que lidam muito bem, sabem ser multifunção, né? Conseguem dar atenção para um namorado, um marido, ou, poxa, sei lá, para família, para amigos, para balada, isso tudo eu não consigo. Então, minha rotina meio que tem sido praticamente estudar, academia, trabalhar, vou fazer uma maratona de série quando dá, quando eu cumpro, né, ali a minha meta de 2 horas por dia. Eu tento não procrastinar tanto no fim de semana, fazendo um pouco mais. E muitas vezes eu acho que, poxa, não tá acontecendo nada na minha vida tá parada. E se você entra no Instagram, você vê todo mundo viajando, comendo fora, indo para fora do Brasil, você aqui no seu quarto, sabe? Onde nada acontece, você tá meio que sozinho com seus pensamentos, com seus erros, os acertos, e você não sabe onde que isso vai dar no final das contas. Isso daí, confesso que é uma coisa que me assusta bastante. Eu tenho 32 anos, para as pessoas eu sou considerado novo, mas eu tenho muita preocupação na cabeça e eu acho que é um dos motivos de eu ter criado esse canal no YouTube justamente para esvaziar um pouco esses pensamentos que eu tenho. Acaba sendo terapêutico, né? Não é terapia. E me livra um pouco dessa insegurança, desse medo do que está por vir. Eu sei que a gente tem que ter fé, independente do que você acredita, mas é inegável que essas coisas assolam a gente, assustam. Eu costumo dizer que a gente já nasce com medo de certas coisas nessa vida, né? Que é autoescola, ter câncer e vestibular. E depois existe concursos, né? No caso você esteja aqui de marinheiro de primeira viagem, está fazendo TJSP pela primeira vez, provavelmente você deve ficar com um pouco de medo. Tava até conversando esses dias com um amigo meu que, cara, o percurso da autoescola aqui da cidade é um L, sabe? Você vai ali, faz o retorno, volta, acabou. E ele falou, cara, ele sempre dirigiu mesmo antes de fazer autoescola, mas chegou na autoescola, ele errou uma besteira, sabe? Tipo, eu nunca errei isso na minha vida, como que eu cheguei a errar isso? Mas é o medo, é o nervosismo, é o fato da gente estar sendo avaliado, isso daí influencia muito. Então, aqui em casa, né, no quarto, eu me sinto seguro, né? Estou num ambiente onde eu estudo, faço as minhas coisas, tomo meu café. Mas na hora da prova, como será que as coisas vão ser? Sabe? Eu fico muito pensativo em relação a essas coisas. Eu espero que eu não esteja perdendo meu tempo. Na verdade, eu não estou. A nossa mente sabota muita gente em relação a isso, pelo fato de que a gente acha que a gente está perdendo nosso tempo, mas não. Se você for parar para pensar, desde quando você começou a estudar para concurso, principalmente de tribunais, você aprendeu muita coisa que você jamais pensou que você aprenderia. Como, por exemplo, a lei de improbidade administrativa. Eram coisas que eu jamais tive contato. E o ano passado, quando eu comecei a estudar para o TJ, eu aprendi muita coisa. E é legal saber que essas coisas ainda continuam frescas na minha cabeça. Então eu acredito que conhecimento nunca é demais.
E a gente tem que continuar, sabe? A gente tem que escolher um caminho e continuar firme. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe sobre como vai ser esse negócio da estabilidade. A gente tenta ficar no momento presente, mas é muito difícil porque a nossa mente divaga demais. Você tá ali estudando, de repente você fala, tá, cara, e se eu estiver indo pro concurso errado, se acontecer alguma coisa? A mente do ansioso divaga demais e você acaba meio que se sabotando. No fim, você quer desligar tudo e quer deitar, quer ficar deitado. É uma droga isso. Mas eu continuo. Eu espero que você que esteja me assistindo, se esse vídeo chegar até você, espero que você também esteja continuando. Que você não se sinta sozinho numa rotina que parece que te massacra. Você pega transporte, cara, no trabalho, eu sei o quanto é cansativo. Eu fico 1 hora e meia dentro de ônibus, porque o trânsito por aqui anda impossível. E a gente faz o que a gente pode com o tempo que a gente tem. E ninguém tem as mesmas 24 horas. E é isso, vamos continuar firmes e fortes. Dezembro tem um tempo ainda, mas que a gente vai chegar lá na prova e nós vamos fazer. E se alguém me reconhecer no dia lá da prova da capital, pode falar comigo. Vai ser legal, tem sido muito bacana compartilhar, jogar fora meus pensamentos a respeito de tudo isso com vocês, encontrar pessoas que se encontram da mesma forma e espero que tudo ocorra bem para todos nós. É isso. Até o próximo vídeo.